Olá, vamos começar mais uma aula do Workshop Red, Recursos Educacionais Digitais. Na aula anterior, eu mostrei para você como editar um modelo de atividade e adicionar animações em elementos aqui no Genially. Hoje eu vou te ensinar a utilizar a opção Adicionar Interatividade e a editar as perguntas de um modelo aqui no Genially. Vamos lá? Então, aqui está o quiz que eu comecei a editar na última aula. Agora, eu quero que, ao clicar nesse botão, a pessoa seja direcionada para a primeira pergunta do quiz. Então, eu vou selecionar o botão novamente e vou clicar aqui em cima em Adicionar interatividade. O Genially abre esse menu aqui na lateral direita. Eu vou vir aqui em Navegação, clicar em Ir para a página. E vou definir que eu quero que, ao clicar nesse botão, a pessoa passe para a próxima página. E vou salvar. Lembrando que para verificar como ficam os resultados das alterações que nós vamos fazendo, é só clicar aqui no canto inferior direito em Pré-visualizar. Então, agora que eu finalizei essa primeira página, eu vou aqui embaixo, onde tem esse 1 aqui, e vou passar para a próxima página. Na página 2, eu vou editar esse topo e vou indicar também para a pessoa que ela está respondendo a pergunta 1 de um total de 3 perguntas. Vou editar a fonte. Lembrando que você pode adicionar os textos e elementos que fiquem mais adequados para a sua atividade. Vou editar algumas características aqui. Então, na primeira página, eu tenho um fundo, eu vou clicar novamente aqui para que ele seja aplicado em todas as páginas. Então, agora eu tenho esse fundo comum. E lembrando que para editar uma pergunta, é só selecionar aqui a pergunta e clicar aqui em cima em Editar pergunta interativa. Outra opção é dar 2 cliques aqui na caixa dessa pergunta e o Genie ele vai abrir o menu na lateral direita, onde você pode fazer a edição dos textos e dos elementos da pergunta. Então, eu vou inserir aqui o texto da minha pergunta e vou clicar aqui na imagem, em cada uma das imagens, e substituir por uma imagem que eu tenho salva aqui no dispositivo. Então, você só entra aqui em substituir, dispositivo, e pode só soltar as imagens aqui ou clicar e buscar a imagem que você tem salva. E o Genie ele vai fazer o upload dessa imagem. Eu já vou fazer o upload das 2 imagens que eu vou utilizar nessa pergunta. Então, agora eu vou substituir essa aqui para ser a imagem da resposta correta. E vou substituir essa segunda imagem aqui para a resposta incorreta. Então, existem outras possibilidades aqui para a edição dessa pergunta interativa. Uma delas é alterar a cor do fundo da pergunta. É importante também você verificar que você pode diminuir o tamanho dessa caixa da pergunta. Então, é só clicar aqui, arrastar, definir um novo tamanho para essa pergunta.
E para editar a cor de fundo, você vai dar 2 cliques aqui na área da pergunta para o Genially abrir a aba de edição dela, ou você vai só vai clicar nela e clicar aqui em cima em editar pergunta interativa. E aí ele vai abrir as opções. Com as opções de edição abertas aqui, você vai clicar em Design, vai vir aqui em Estilo e vai clicar em Personalizar. Aí o Genially disponibiliza diversas opções para editar a pergunta em geral, para editar só a pergunta, para editar só a resposta. Você pode editar, por exemplo, tipo de fonte do botão, tipo de fonte da resposta, da pergunta, a cor desses textos, a cor de fundo. E aí você pode explorar aqui essas opções. Então, eu vou alterar a cor de fundo da pergunta. Vou clicar aqui em cor de fundo e vou alterar. Aí agora eu vou alterar a cor do texto da pergunta. Vou clicar aqui na parte de edição da pergunta, em cor do texto. E vou alterar a cor do texto. E é importante você explorar essas opções aqui de edição. E além disso, o Genially também permite algumas alterações nas perguntas que são nas ações relacionadas à pergunta. Então, vou clicar aqui, de novo, né? 2 cliques, abro o menu de edição, vou aqui em ações. Então, você pode definir os textos que vão aparecer, caso a pessoa selecione a opção correta ou a opção errada. Você pode definir um tempo para que a pessoa responda aquela pergunta, além de adicionar uma mensagem para quando o tempo acabar. E você pode definir também para onde a pessoa vai ser direcionada após responder a pergunta. Então, na próxima página, eu vou editar as informações para uma outra pergunta. Lembrando que, como eu expliquei na primeira aula, as opções de perguntas, elas também podem ser acessadas aqui no menu, na lateral direita, em Perguntas Interativas. Então, eu vou passar agora para a edição da próxima pergunta. Vou copiar o texto aqui da pergunta anterior e só vou alterar aqui para informar que já é a segunda pergunta de 3 perguntas. Vou retirar esse elemento aqui. Vou editar a fonte. Você poderia, por exemplo, utilizar esse campo e adicionar um texto aqui. Vou excluir essa parte. Vou mudar aqui para o texto da minha pergunta. E vou adicionar também as respostas. Agora eu vou passar para a edição da última pergunta aqui do quiz. Vou só finalizar alguns ajustes aqui dessa página e vou passar para a última pergunta. Então, eu vou passar para a próxima página e editar a última pergunta do quiz. Então, essa base aqui para a última pergunta do quiz é uma base que está na página 7 daquele modelo Essential Quiz. Então, preciso editar o texto aqui. Eu vou copiar o meu texto
da pergunta anterior, eu uso Ctrl+C, Ctrl+V, poderia clicar aqui com o botão direito do mouse, clicar em copiar, e aí vou levar esse texto aqui para a próxima pergunta, substituir, informar a pessoa que é a última pergunta do quiz, alterar a fonte, ampliar essa fonte aqui, substituir esses elementos que eu não vou utilizar, adequar a pergunta aqui para como eu quero que ela fique disponível para a pessoa que vai acessar o quiz. Então, essa pergunta aqui é uma opção que já é pré-montada, caso você queira adicionar um arquivo de áudio. Você pode, por exemplo, editar aqui a cor do botão. E aí, agora eu vou adicionar o texto da minha pergunta aqui para essa última pergunta do quiz. Então, lembrando, os 2 cliques aqui e substituo pelo texto da minha pergunta. E adiciono os textos das respostas também. Então, preciso alterar também os textos das respostas. Agora, é só para finalizar aqui, deixar essa pergunta com as mesmas características das demais. Bom, como essa atividade de exemplo tem só 3 perguntas, você pode só entrar aqui em páginas, e aí você pode verificar as páginas do modelo que você não vai utilizar, e aqui no canto direito superior dela tem esse ícone, e você pode excluir alguma página do modelo que você não vai utilizar. Ou você poderia chegar nessa página aqui, e chegando nela, aqui na parte de baixo tem o ícone eliminar página. E aí você poderia excluir uma página que você não vai utilizar. Vou editar então uma página final para o quiz aqui de história. Então vou mudar o texto aqui. Vou retirar esses elementos aqui. E aí você pode adequar como fica mais adequado para a atividade que você estiver desenvolvendo. É importante também adicionar os botões de navegação, como, por exemplo, um botão para que a pessoa consiga retornar para a página inicial do quiz. Lembrando que você encontra as opções de botão aqui no menu, na lateral esquerda, em elementos interativos. Aqui você tem os botões, pode clicar em ver mais e vai encontrar as diversas opções de botões. É só clicar aqui no botão que você quiser adicionar.
Aí, lembrando, você pode vir aqui e alterar a cor desse botão. Isso aqui, botar cor. E para visualizar como fica, né, cada ação, lembrando, é só vir aqui na parte inferior direita e clicar em pré-visualizar. E aí o Gene ele mostra como fica a sua edição. Agora eu vou te mostrar como compartilhar a atividade que você desenvolveu ou chegar nas informações que você precisa inserir lá no Moodle para levar essa atividade lá para o Moodle. Então, para isso, você precisa vir aqui no canto superior direito em compartilhar. Aí o Gene ele vai abrir as opções de compartilhamento. Então, você pode optar por deixar esse Gene que você criou como inspiração para que outras pessoas utilizem ele como modelo. Você pode dar um título para esse Gene, né, para essa atividade. Vou editar aqui, colocar um título, quiz, história. Pode adicionar uma descrição. Aí você clica aqui em pronto. Aí o Gene ele gera esse link aqui, que é o link para a sua atividade. Você pode clicar em copiar e utilizar esse link para compartilhar essa atividade. Ou você pode clicar em ver, e aí o Gene ele já vai abrir a demonstração de como ficou a sua atividade. Mas, se você quiser inserir essa atividade que foi desenvolvida no Moodle, você precisa vir aqui em Inserir e clicar aqui em Copiar nessa opção iframe. É esse código que o responsável pela sala lá no Moodle pode inserir em um tópico lá na plataforma. Então, agora que você aprendeu como criar uma apresentação, animar e compartilhar uma apresentação, aprendeu também como utilizar os recursos disponíveis aqui no Genially, faça atividade relacionada com essa ferramenta aqui na plataforma. Obrigada e até a próxima aula!